Neste documentário, vamos explorar as diferentes perspectivas no primeiro encontro entre os portugueses e os indígenas brasileiros, através das vozes de historiadores, antropólogos e dos próprios descendentes. Viajaremos no tempo para compreender como cada lado vivenciou este momento histórico. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estavam em busca de novas rotas comerciais e riquezas. O encontro com os indígenas foi inicialmente surpresa e curiosidade. Eles não compreendiam bem a cultura e o modo de vida dos índios, e o que gerou tanto fascínio e conflitos. Nos relatos de Pero Vaz, há uma mistura de admiração pela terra fértil e desconfiança em relação aos habitantes nativos. Para os indígenas, o encontro com os portugueses foi um momento de grande estranhamento. Eles nunca haviam visto pessoas tão diferentes, com roupas de metal e armas de fogo. A princípio, muitos povos indígenas os receberam com hospitalidade e curiosidade, mas rapidamente perceberam que os portugueses tinham intenção de conquista e exploração. A relação inicial de troca e aprendizado mútuo deu lugar a conflitos e resistência. Como referência, pode-se usar o trecho do livro Descobrindo os Brancos, que diz: "Quando aqueles estrangeiros entravam em nossas habitações, minha mãe me escondia debaixo de um grande cesto de cipó, no fundo de nossa casa. Ela me dizia então, não tenha medo, não diga uma palavra. Eu ficava tremendo sobre meu cesto sem dizer nada." Os portugueses trouxeram consigo uma visão eurocêntrica e etnocêntrica. Eles viam os indígenas como selvagens que precisavam ser civilizados e convertidos ao cristianismo. Esse encontro foi marcado por uma imposição cultural, onde os indígenas eram forçados a adotar os costumes europeus e abandonar suas tradições. Trecho da Carta de Caminha. Pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas vinham todas rijamente em direção ao batel. Hoje continuamos a lutar pela preservação da terra. Com os portugueses, iniciou uma longa jornada de resistência, mesmo com todos os desafios, mantendo-nos vivos, costumes, línguas e rituais. É essencial lembrar desse passado para que possamos construir um futuro onde a diversidade cultural seja respeitada. O pensamento de um sociólogo anônimo nos diz que para os portugueses o Brasil foi uma terra de oportunidade, mas também de contradição, pois havia vontade de explorar e lucrar, e a missão de evangelizá-los. Por meio dessas diferentes perspectivas, podemos entender melhor como o encontro entre os portugueses e os indígenas foi um momento decisivo e que mudou a história e a cultura do Brasil. Segundo Miriam Curler, primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil, o indígena não é aquele que você conhece nos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre sua versão é contada. Até porque a história dessas comunidades não começou em 1500, nem muito menos em 1978. Por muito tempo, a visão europeia foi a mais aceita e reconhecida, até que os indígenas começaram a ocupar esse espaço, colocando a sua visão e suas experiências em relação à sua colonização.